Quando saí da escola, fui direto pro carro do meu pai. Eu tava virando a esquina quando quase fui derrubado por um cara de skate. Ei, preste atenção pra onde anda! Eu gritei irritado, e então olhei mais de perto o rosto daquele estranho. Mas espere um pouco, aquele era o meu pai? Quando olhei em volta, percebi que todos estavam olhando pra nós. Ah não, que humilhação! Oi, meu nome é Nigel, e eu tenho 14 anos. Passei minha vida inteira estudando, lendo livros e fazendo aulas extras. Na escola, pessoas como eu eram chamadas de nerds, mas eu não ligava. Afinal, não era quem eu realmente queria ser. Acima de tudo, eu sonhava em poder fazer longas caminhadas, passar algum tempo com meus amigos e, o mais importante, aprender a fazer todos os tipos de manobras legais de skate. Mas tudo que eu podia fazer era assistir pela janela as outras crianças andando na pista que havia ao lado da escola. O problema era o meu pai. Ele era muito rígido e sempre me dizia: filho, estudar é extremamente importante. Mesmo com 14 anos, ele ainda verificava a minha lição de casa e as notas que eu tirava nas provas. Seu controle estúpido não se limitava apenas aos meus estudos. Ele também tinha sua própria visão de como os adolescentes deveriam se vestir. Então, toda vez que íamos ao shopping, minha opinião era a última coisa que o interessava. Por alguma razão, eu sentia muito medo de contradizê-lo. Eu temia que isso incomodasse o meu pai. É por isso que eu apenas suspirava com tristeza e fazia de tudo para deixá-lo orgulhoso de mim, mesmo que isso estivesse me deixando infeliz. Um dia fui para a escola e, como sempre, a primeira coisa que fiz foi procurar meu melhor amigo, o Ed. Eu me lembro de vê-lo no corredor e acenar, mas por alguma razão ele de repente se virou e foi na direção oposta. Durante o intervalo, tentei encontrar o Ed de novo, mas meu amigo passou por mim como se eu nem estivesse lá. Foi quando eu fiquei com raiva. Alcancei ele e agarrei seu braço. Cara, qual o seu problema? Eu perguntei a ele, ao que ele respondeu parecendo irritado. Ah, então você não sabe? Excelente. O Ed se afastou novamente e eu fiquei parado sem entender nada. Mas então eu me lembrei. Nós deveríamos ter nos encontrado na noite anterior. Eu tinha que fugir de casa para que pudéssemos testar o skate novo que os pais do Ed haviam comprado para ele. Mas eu estava tão ocupado com os meus estudos que adormeci em cima dos livros. E é claro, esqueci completamente do nosso plano. Obviamente fiquei muito chateado. E então, a prova de matemática me pegou de surpresa. Não consegui me concentrar durante a prova. E pouco antes de entregá-la, percebi que apenas algumas respostas estavam corretas. Caramba, será que eu ia tirar minha primeira nota baixa? Meu pai passaria uma semana inteira me repreendendo por isso. Eu não queria voltar para casa naquele dia. À noite, quando eu vi a chave girando na porta, senti como se meu coração tivesse parado. Eu escutei atentamente e esperei meu pai entrar no meu quarto. 10 minutos se passaram, depois 15, depois meia hora. 1 hora depois, ele finalmente me chamou para jantar. Ainda com medo, sentei-me à mesa. Porém, em vez de perguntar sobre as minhas notas, ele disse: Filho, o que é um Simple Dimple? Ele estava mesmo falando sério? Eu expliquei a ele o que era. E claro, ele não me perguntou mais nada. No dia seguinte, eu ainda estava nervoso, esperando que ele descobrisse que eu tinha ido mal na prova. Só que, mais uma vez, ele não perguntou nada sobre meus estudos. Passei cerca de 1 semana me preocupando em vão, porque a partir daquele dia, meu pai começou a se comportar de uma maneira estranha. Ele começou a se atrasar para o trabalho, ele sempre comia comidas saudáveis, mas de repente começou a trazer fast food para casa de vez em quando. Mas o mais engraçado eram as perguntas. Todos os dias eu explicava a ele o que eram Pop-Its e Squishes. Ele passou a se interessar pelas músicas que eu gostava de ouvir e até me perguntou sobre blogueiros e memes. Por um lado, o comportamento do meu pai parecia estranho para mim, mas por outro, ele finalmente deixou eu e minhas notas em paz. Aproveitando a oportunidade, comecei a passar menos tempo estudando e a fugir de casa para andar de skate com o Ed cada vez mais. Nós não íamos sozinhos até a pista, é claro. Os caras mais velhos andavam de skate nas rampas mais altas. Eles tinham cabelos compridos e usavam roupas bacanas, de marca. Eu os observava com inveja, desejando poder ser como eles. Uma vez, eu até decidi impressioná-los. Peguei o skate do meu amigo, acelerei e tentei fazer um ollie. Eu quase sempre acertava em cheio, mas naquele dia, eu caí. Eu ouvi uma gargalhada atrás de mim. Quando me levantei, percebi que aqueles meninos estavam olhando para mim com sorrisos malignos. Eu queria cavar um buraco no chão e sumir. Eu peguei o skate e fugi. Eu ouvi a voz de alguém com raiva atrás de mim. Sai daqui, nerd! Resumindo a história, algo deu errado. Passei muito tempo pensando no que poderia fazer para ser aceito. E no final, decidi que devia começar pela minha aparência. Economizei um pouco e fui até uma loja comprar tinta de cabelo. Não ousei ir a um cabeleireiro profissional. Então pintei meu cabelo sozinho, depois de me trancar no banheiro. Eu estava com muito medo de estragar meu cabelo, mas as instruções eram claras, então o resultado acabou ficando incrível. Eu fiquei feliz até ouvir a batida da porta da frente. Eu queria pintar meu cabelo há muito tempo, mas meu pai sempre me proibia de fazer isso. Não! O que ele diria quando me visse? Escondendo meu cabelo com um chapéu, saí do banheiro e entrei furtivamente em meu quarto. Felizmente, meu pai não tinha notado absolutamente nada.
A mesma coisa aconteceu no dia seguinte. O Ed realmente gostou da minha nova cor de cabelo. Também percebi que os caras da pista de skate me olharam com certo respeito. Fiquei absolutamente encantado, tanto que me distraí. Eu estava em casa, revisando algumas matérias, quando decidi tirar o chapéu porque estava muito quente. Quando a porta se abriu de repente, quase morri de medo. Peguei rapidamente o chapéu, mas era tarde demais. Meu pai olhou para mim com olhos enormes e redondos. Eu tinha certeza de que estava prestes a ser repreendido, mas de repente ele disse: "Uau, que cor legal!" Eu não conseguia acreditar no que tinha acabado de ouvir. Ele estava falando sério? Ele realmente gostou? A reação do meu pai foi uma surpresa completa para mim, mas eu tive um choque ainda maior no dia seguinte. Saí da aula e fui para o estacionamento, já que meu pai sempre me buscava na escola às quintas-feiras. Mas a pessoa que eu vi não se parecia em nada com meu pai. Roupas coloridas, um boné virado para trás e o mais importante, ele veio até mim de skate. Todo mundo estava olhando para nós. Eu estava morrendo de vergonha, corri para o carro para me esconder, mas de repente notei uma garota no banco do passageiro. Ela parecia estar na casa dos 20 anos. Eu a encarei, confuso, mas então tudo ficou claro. Em casa, meu pai me contou que tinha se apaixonado. Ela abriu meus olhos. Ainda sou jovem no coração. Quero que nos entendamos, ele disse, me deixando instantaneamente furioso. Ótimo, simplesmente maravilhoso. Então, ele me proibiu de usar roupas da moda durante a minha vida toda, mas ele mesmo começou a usá-las na primeira oportunidade. Eu não consegui suportar. Chamei meu pai de hipócrita e corri para o meu quarto. Depois de pensar por um tempo, decidi que estava farto disso. Eu não iria perder mais tempo com aulas estúpidas. Se ele podia fazer o que quisesse, eu também poderia. A partir daquele momento, minha vida começou a mudar muito rapidamente. Eu parei quase que completamente de estudar. Claro, eu não comecei a tirar notas ruins, mas também não era mais um excelente aluno. À noite eu passava a maior parte do tempo na pista de skate, praticando todos os tipos de manobras novas com o Ed. Eu quase não falava mais com meu pai, porque ainda estava com raiva dele. Surpreendentemente, ele parou de monitorar minhas notas. Devia estar muito ocupado com sua namorada nova. Achei que a vida estava melhorando. Quase me senti feliz. Mas algo deu errado de novo. O Ed e eu tínhamos ficado quase profissionais de skate depois de alguns meses. Às vezes as meninas até vinham nos ver, e nós adorávamos. O problema era que os caras mais velhos não gostavam disso. Tanto que uma noite eles vieram até nós e um deles disse: "Saiam daqui, e é melhor não vermos vocês na nossa frente de novo." No começo, eu nem conseguia acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Afinal, o Ed e eu adorávamos andar de skate. Será que realmente teríamos que desistir? Cheguei em casa tão chateado que milagrosamente meu pai finalmente prestou atenção em mim. Ele me perguntou o que havia de errado. Mesmo me sentindo injustiçado, não aguentei e contei tudo a ele. Achei que ele estava apenas sendo educado. Mas de repente meu pai sugeriu um plano. "Você precisa propor um duelo. Quem andar melhor de skate e ganhar, fica com a pista", ele disse. Eu apenas bufei irritado. "Ótimo plano, pai. Mas como é que vou ganhar a competição se não tenho onde praticar?" Tudo o que aconteceu a seguir parecia fazer parte de um sonho estranho. Meu pai sorriu misteriosamente e me disse para entrar no carro. O primeiro lugar que fomos foi uma loja, onde pude comprar meu próprio skate. Uau! Será que o Ed e eu não teríamos mais que nos revezar no skate dele? Então, ele me levou a outra pista de skate, onde ele secretamente praticava depois do trabalho para impressionar sua nova namorada. Eu ainda não sabia como me sentir sobre isso, mas eu não podia recusar uma oferta tão legal. No dia seguinte, começamos a treinar. O Ed se juntou a nós. Nossa equipe era estranha, para não dizer outra coisa. No começo, sendo bem honesto, me senti um pouco desconfortável por estar andando de skate com meu pai. Vi que todos olhavam para nós, mas quando prestei mais atenção, de repente percebi, era a admiração nos olhos deles. As surpresas não pararam por aí. Em alguns meses, meu pai realmente mudou muito. Ele sabia tudo sobre TikTokers, memes e todos os tipos de piadas. Conversar com ele era muito interessante. Certa vez, o Ed até me mandou uma mensagem dizendo: "Sabe, às vezes eu esqueço que seu pai é mais velho do que nós." E para ser honesto, eu concordava com ele. Papai ficou tão legal que era cada vez mais difícil sentir raiva dele. Finalmente, decidi dar a ele uma segunda chance. Os meses seguintes passaram voando. Eu estava muito feliz. Nós treinávamos exaustivamente, mas era divertido. Eu estava nervoso por causa do duelo, mas ao mesmo tempo eu estava pronto para isso. Ainda lembro de como todos nós chegamos na pista. O lugar estava lotado de curiosos. Nossos rivais eram muito descolados, mas estava na hora de finalmente mostrar do que nós éramos capazes. Larguei o skate e subi em uma rampa. E então, tive uma grande descarga de adrenalina. Meu coração batia forte e eu senti como se eu estivesse voando. Eu nunca me senti tão bem em toda a minha vida. Todos os olhos estavam voltados para mim. E depois de cada manobra, a multidão começava a aplaudir e a gritar. Bem, o que você acha que aconteceu? Acha que nós ganhamos?
Ahá! Depois de uma apresentação daquelas, era simplesmente impossível não ganhar. Eu fiquei lá com meu skate sorrindo e eu sabia que todos os meus sonhos haviam se tornado realidade. Eu não invejava mais os caras mais velhos. Afinal, eu era 100 vezes mais legal do que eles. Resumindo a história, nós reconquistamos a pista de skate, mas não nos rebaixamos ao nível dos nossos rivais. Então dissemos que eles também podiam ir até lá e praticar às vezes. Quanto ao meu pai, percebi que eu estava errado. Eu não deveria ter ficado com raiva dele por tanto tempo. Nunca é tarde demais para mudar sua vida e se tornar uma nova pessoa. Eu sei disso agora.